Meus amigos, vamos voltar no tempo um pouquinho nesse vídeo de hoje. Vamos lá para 22 de agosto de 2003. Quem se lembra dessa data? Essa data foi quando ocorreu a explosão do foguete brasileiro VLS-1, que seria lançado da base de Alcântara, Maranhão. Nesse acidente ocorreram 21 mortes de trabalhadores civis que trabalhavam lá na plataforma de lançamento, certo? Alguns anos antes, em 1997, houve o primeiro lançamento do protótipo do VLS-1. Ele, segundos depois do lançamento, explodiu sem explicação. Essa realmente não tem explicação. Ele explodiu no ar. E logo após, em 1999, houve uma segunda tentativa de lançamento desse protótipo VLS-1 e ele também explodiu, só que um pouco antes de decolar. Ou seja, duas tentativas. E logo em seguida, em 2003, houve esse acidente lá na plataforma de Alcântara. Logo após o acidente, alguns especialistas foram dar entrevista e eles falaram que haviam muitas coisas erradas, muitas coisas estranhas nos relatórios da aeronáutica sobre o acidente, sabe, os relatórios que explicam os motivos do acidente. Vários especialistas não concordaram com as análises feitas na época, só que infelizmente foi abafado. Talvez se você voltar, você vai achar na internet notícias da data de quando isso aconteceu. Aqui eu separei 4 pontos bem interessantes sobre esse acidente na base de Alcântara, no Maranhão, em 2003. É rapidinho, não vai demorar, prestem atenção. 20 americanos se hospedaram num hotel na cidade de Alcântara, exatamente na semana que antecedeu esse acidente. Só que o problema é que essa cidade de Alcântara, ela não tem o menor histórico de turismo internacional e pouquíssimo histórico de turismo nacional. E calhou de ter um surto turístico que levou 20 americanos para se hospedar exatamente naquela cidade. E eles foram embora exatamente 1 ou 2 dias depois do acidente ter ocorrido. Ponto 2. O professor do Centro de Tecnologia da Aeronáutica, Edson Bittencourt, ele negou o laudo. Ele falou que não tem como ter tido uma ignição prematura, que foi o motivo dado pela aeronáutica. Eles falaram que o foguete explodiu porque um dos motores ligou 3 dias antes, sozinho, como ele ligou, aqueceu e explodiu. Porque ele seria lançado no dia 25, não dia 22. Então ele ligou prematura, né? Foi uma ignição prematura. Ele falou que isso é praticamente impossível, que um dos motores tenham ligado sozinho e que tenha tido essa explosão. E ele foi além. Ele sugeriu uma coisa, que ondas eletromagnéticas teriam sido disparadas do espaço direto para um dispositivo pequeno que estava acoplado dentro do motor do foguete. Um professor do próprio Centro de Tecnologia da Aeronáutica falou isso, que não tinha como ter acontecido isso sozinho e que parecia que foi uma interferência de ondas eletromagnéticas. Próximo ponto. A ABIN, que é a nossa CIA, né? Nossa inteligência e de espionagem no Brasil, ela, naquele período, estava investigando a presença de agentes secretos franceses na cidade de Alcântara e no entorno. Em 2002, eles estavam rastreando um agente francês que era chamado de Oliver, que ele estava disfarçado de professor de kitesurf
na região e estava tentando aliciar e recrutar trabalhadores da base de Alcântara para poder ter informação do que estava acontecendo lá dentro. E esse Oliver, ele era de uma agência francesa chamada DGSE, que ela é a Agência de Secretaria de Inteligência e Contra-Espionagem do Ministério da Defesa francês. E essa agência é conhecida também por fazer trabalhos em parceria com agentes da CIA. Agora, isso tudo sem contar que o WikiLeaks vazou, né, telegramas onde mostrava a intenção do governo americano, em parceria com Fernando Henrique Cardoso, de retardar o máximo possível ou sabotar o máximo possível o programa espacial brasileiro. Gente, os americanos, não falo do povo, o governo americano não vai permitir de forma nenhuma, e não permitiu e nem vai permitir, que o Brasil desenvolva sua energia nuclear, que também é um assunto bem importante, e principalmente não vai permitir que o Brasil desenvolva sua tecnologia aeroespacial. Um país que consegue desenvolver sua tecnologia aeroespacial... Desculpa, tô com a garganta seca hoje. Muito calor. Um país que consegue desenvolver bem sua tecnologia aeroespacial é um país que fica extremamente próspero. A tecnologia, dinheiro, o país muda de patamar, sabe? O país se torna respeitado, entre outros benefícios. E eles sempre sabotaram o programa aeroespacial brasileiro. Com todos esses fatos, argumentos, todas essas evidências, somado com os documentos oficiais, telegramas também vazados pelo WikiLeaks. O WikiLeaks não vaza coisa fake, eles apenas vazam assuntos oficiais. Juntando todo esse tipo de informação, sabendo que os Estados Unidos nunca permitiria que o Brasil ocupasse o seu papel de direito, que é de destaque, que seria um papel de protagonista no cenário mundial, os americanos nunca vão permitir isso. Eu faço uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem aqui embaixo nos comentários. Por que eu trouxe esse assunto aqui da base de Alcântara, relembrando o acidente? Porque minha pergunta é simples. Por que o nosso governo do Bolsonaro, que não é possível que ele não tenha acesso a esse tipo de informação, por que ele foi fazer um acordo de aluguel da base de Alcântara justamente com o país que sabotou a base de Alcântara? Justamente com o país que vem sabotando todo o programa de desenvolvimento tecnológico e aeroespacial do Brasil. Por que o Bolsonaro foi lá abanando o seu rabinho? Entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos. Mas os bolsonaristas falam, não, mas a base estava parada lá, a base não estava rendendo dinheiro, ninguém utilizava, então o Brasil vai ganhar bilhões de reais, bilhões de dólares alugando aquela base porque ela não era usada. É lógico que ela não era usada, Anta. É lógico que ela não era usada, meu filho. Porque os americanos não permitiram. E nunca permitiram que o Brasil usasse sua tecnologia para desenvolver essa parte aeroespacial. Por isso que ela não era usada. Já foi tentado, na época do Fernando Henrique, esse acordo de alugar a base de Alcântara, não deu certo. O Temer fez que ia também tentar e deixou o assunto para lá. Agora o Bolsonaro foi lá e quer fazer. Espero eu que esses políticozinhos não deixem isso passar, porque isso fere a soberania nacional.
A ABIN tem informações, só não conseguiu provar, óbvio, porque um trabalho de espionagem bem feito, ele não deixa provas, deixa no máximo evidências, foram o que eles conseguiram colher. Que algo de estranho aconteceu naquela base. Aí o Brasil vai fazer negócio justamente com o país que é dado como responsável pelo acidente, pela sabotagem da base de Alcântara. Tá certo isso? Povo brasileiro, tá certo isso? O governo fazer esse tipo de acordo justamente com um país que vem castrando, sufocando, minguando todas as riquezas do nosso país, controlando a gente desde a de 64, que os americanos têm agentes secretos no nosso Brasil, no nosso país, e controlam a política, e tem informações privilegiadas, secretas do governo. Todo mundo tá careca de saber disso. Aí o Bolsonaro vai lá e faz o quê? Acordo com os caras. Aí fica complicado não criticar o Bolsonaro. Aí fica complicado não ficar bem puto com isso, né? Fala, não, fica calmo, não fica assim. Não é bem isso. Gente, abre os olhos. Abram os olhos. Tá? Só digo isso pra vocês. Abram os olhos. Conhecimento liberta.